Na segunda parte da aula pública sobre o futuro do petróleo, Sérgio Gabrielli responde a perguntas do público da UFABC de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de perguntar se, na questão geoestratégica, há algum cálculo proposital ou na margem desse aumento de produção de petróleo, essa baixa de preço abrupta, a partir de um acordo suposto aí entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos para derrubar e dificultar a economia russa, venezuelana e iraniana? Eu acho que esse efeito geopolítico sobre a Rússia, o Irã e a Venezuela é um efeito muito importante, geopolítico importante, porque há um outro efeito dentro dos Estados Unidos que vem desde o início do século XX, que é a disputa entre os grandes petroleiras e os petroleiros pequenos nos Estados Unidos. Então, a produção do chamado shale gas e a produção do tight oil, ou seja, o gás de xisto e o petróleo não convencional, nos Estados Unidos, que cresceu tanto e que eu mencionei que é uma grande revolução, é feita principalmente por pequenas e médias empresas. A luta da Arábia Saudita é contra essas pequenas e médias empresas americanas, mas as grandes empresas americanas não, porque as grandes empresas americanas estão internacionalizadas, têm acesso a reservas em outros países e, portanto, eles têm uma outra lógica. Portanto, querer estrategicamente enfraquecer a Rússia, enfraquecer a Arábia Saudita, enfraquecer a Rússia, enfraquecer o Irã e enfraquecer a Venezuela, tem um papel importante na política americana. Então, nesse aspecto, eu não sei se houve um acordo formal, mas o efeito objetivo é de uma ajuda aos Estados Unidos contra esses três países. Existe um discurso muito recorrente sobre o papel do petróleo, né, dentro do cenário global da energia, né? Muita gente dizendo que com o avanço dos combustíveis renováveis, né, e também com todos os problemas relacionados com o aquecimento global, né, o papel do petróleo nas emissões de CO2, enfim, esses problemas juntamente com, enfim, avanços tecnológicos, eficiência energética, etc., tudo isso tornaria o petróleo cada vez menos relevante como fonte de energia. Então, nesse sentido, países como o Brasil, que agora estão se tornando grandes produtores de petróleo, teriam mais que liquidar logo essas reservas, né, enquanto elas ainda têm algum valor. Como é que você avalia essas ideias? A história na indústria do petróleo mostra que, em vários momentos, a ideia de que o petróleo vai acabar perpassa a opinião pública. Nesse momento, eu, por exemplo, acho que nós temos hoje uma discussão muito importante sobre qual é a perspectiva das energias alternativas para o futuro. Acho que elas vão crescer mais do que as outras fontes energéticas. Não há dúvida que a energia eólica, não há dúvida que a energia solar, não há dúvida que a energia de ondas, não há dúvida que a energia geotermal vai crescer mais do que as energias fósseis. Eu não tenho a menor dúvida disso. E vão crescer muito mais. Só que elas partem de uma base muito pequena. Hoje, na matriz energética mundial, em termos de fontes primárias de energia, se você somar toda a geração solar, mais a geração eólica, mais a geração de ondas, mais a geração de geotermal, dá menos de 1,5% da matriz energética mundial. Portanto, mesmo que ela cresça 10 vezes mais do que as outras fontes energéticas, ela vai passar, nesse período que ela crescer 10 vezes mais, de 1,5% para 15%. Portanto, o tamanho das energias alternativas é pequeno. O segundo elemento importante é de que nós estamos tendo dois fenômenos em relação aos dois principais hidrocarbonetos, gás natural e petróleo. Em relação ao gás natural, por exemplo, nós estamos tendo o contrário do que esperávamos em termos de um país, de um mundo mais verde. Com o aumento da produção de gás natural nos Estados Unidos, que é também um grande produtor de carvão, nós estamos tendo um aumento do uso do carvão na geração elétrica e não uma redução do uso do carvão na geração elétrica. Por quê?
os Estados Unidos estão começando a exportar gás, os preços do gás caíram muito, mas estão altos ainda em relação ao carvão. Houve uma substituição nos Estados Unidos do carvão pelo gás natural na geração elétrica e os Estados Unidos passou a exportar carvão para a Europa. Então a Europa está hoje consumindo cada vez mais carvão para produzir eletricidade. Então na eletricidade eu acredito que o gás natural vai continuar importante e não está tendo o que se esperava, que é a substituição do carvão na eletricidade. No transporte, mais de 95% da geração de combustíveis para transporte no mundo é petróleo. Não há alternativas energeticamente significativas, mesmo com biodiesel, para o petróleo. Fala-se muito, e é verdade, que o crescimento dos carros híbridos e o crescimento dos carros elétricos vai provocar uma substituição do motor do ciclo Otto, do motor a diesel e do motor a gasolina. É verdade que o crescimento da oferta de carros híbridos e carros elétricos está crescendo extraordinariamente. O ano passado, 2015, foram vendidos 2 milhões de carros elétricos e híbridos no mundo. 2 milhões. A frota de carros leves do mundo é de 2,5 bilhões de carros. Então, portanto, a escala que nós temos é uma escala incomensurável. Portanto, as estimativas, tanto da OECD, como do governo americano, como da OPEP, como dos grandes consultores mundiais, é de que nos próximos 40, 50 anos, o petróleo vai permanecer aí entre 30% e 35% da fornecimento de energia, de fonte primária de energia no mundo. Portanto, é uma absoluta falácia dizer que o petróleo vai ser uma mercadoria qualquer, que vai ser um commodity igual a qualquer outro e, portanto, vai ser definido pelos preços normais. O petróleo vai continuar nos próximos 40, 50 anos um produto estratégico que vai ser tratado estrategicamente pelos grandes países do mundo. Eu queria saber o papel que a China e a Índia vão ter frente à postura dos Estados Unidos com o Irã, visto que o Irã está aumentando a produção que eles possuem e a China e a Índia vão necessitar cada vez mais de petróleo. Então, qual que é a postura que esses três países vão ter um com o outro na questão iraniana? Olha, a verdade é que o Irã hoje está tentando se aproximar o máximo possível do Ocidente. O Irã está em um programa de privatização intenso de todas as suas atividades dentro do Irã e, portanto, isso fora do petróleo, não só do petróleo. Ele está tentando se aproximar do Ocidente muito mais do que estava antes. Por outro lado, a China, principalmente, a China está com uma política muito agressiva de caminhar para o mundo que produz petróleo, no específico é petróleo, ou seja, ir para a atividade de produção de petróleo em parceria tanto com empresas internacionais como com empresas nacionais. E quer diversificar sua fonte de fornecimento. Hoje a China depende muito fortemente do Oriente Médio, mas está aumentando suas importações da Rússia, está aumentando suas importações da Argélia e de Angola. Então, ela está tentando diversificar fontes de fornecimento. O Irã tem aumentado suas exportações, mas tem aumentado suas exportações nas franjas do mercado europeu. As exportações iranianas desse ano de 2015 cresceram muito, mas cresceram fortemente no mercado europeu, tentando aí empurrar um pouco a Rússia. Então, tem uma disputa de mercado com a Rússia dentro da Europa. Há um outro problema, que é a discussão da geopolítica dos gasodutos. A discussão de rotas de gasodutos e oleodutos através do Mar Cáspio e do Mar Negro, que provocam hoje uma tensão, portanto, entre o Irã no Mar Cáspio é a fronteira sul do Mar Cáspio, entre o Irã e a Rússia. Então, você tem aí uma tensão Rússia e Irã, que é uma tensão que tende a aumentar. Por outro lado, a China, eu acho que não vai se envolver diretamente nisso. Eu deixei a Índia de lado, porque a Índia usa mais mecanismos de mercado para buscar se fornecer para as suas refinarias. Eu acho que foi uma aula enriquecedora e com certeza agregou bastante conhecimento. No entanto, eu achei que ela era uma aula muito curta e poderia ser um pouquinho maior. Foi muito esclarecedora para explicar por que o petróleo ele é tão importante no ambiente internacional,
como que a indústria, o mercado internacional molda os preços dele e como que os preços dele também vão moldar a própria indústria, porque é um movimento reflexivo, e como que os reflexos desse panorama internacional afetam a nossa indústria nacional, no caso a Petrobras.